Então, tá gravando, tá, pessoal? Vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Então, a gente vai representar esses movimentos aí utilizando outros tipos de coordenadas, sem ser aquelas que a gente é acostumado. Ó, vamos olhar nessa parte de cima aqui primeiro. Deixa eu só pegar a caneta aqui para eu ir mostrando. Esse primeiro aqui é o que a gente já é acostumado. Ó. A gente tem um plano cartesiano aqui, né? Aqui na esquerda aqui. E aí, se a gente quer representar um ponto, a gente utiliza x e y e representa o ponto. Então, a gente já é acostumado a fazer isso. A gente vai falar de coordenadas polares, ou coordenadas que é a parte 2D de coordenadas cilíndricas. Em vez de representar utilizando x e y, a gente vai representar utilizando esse ângulo θ e esse r, que é essa distância daqui desse início até o ponto que eu quero. Então, o ponto, eu vou localizar ele no espaço, pegando esse R aqui, que seria tipo um raio, que eu estou pintando aqui de vermelhinho, e esse ângulo aqui. Então, por exemplo, se fosse um ponto aqui, por exemplo, onde eu estou fazendo esse rabisqueiro aqui, seria esse R e, de repente, esse θ, ou esse θ. Então, a gente representaria utilizando um ângulo e uma distância da origem até o ponto. Então, o par ordenado fica um para raio e um para ângulo. Vocês entenderam a lógica disso? Então, ó, se eu fizer um plano cartesiano... Oi, podem falar. Por enquanto, sim. Então, ó, peguei um ponto aqui, ó. O que eu preciso? Uma distância até a origem e um ângulo. Então, sempre vai ser assim. Eu posso representar qualquer ponto assim. Outro ponto aqui, uma distância e um ângulo. Certo? Só preciso dessas duas informações. E aí a gente consegue, por trigonometria, fazer relações entre a parte cartesiana e essa parte polar. Se a gente observar aqui, ó, esse plano, eu juntei os dois tipos de coordenada. Ó. Eu tenho x e y, e eu tenho o θ e o raio, e esse R aqui para representar. Vocês podem ver que dos dois jeitos dá no mesmo pontinho, no mesmo lugar aqui, o ponto que eu quero. Então, como se a gente observar, ó, pintou de azul aqui, formou que figura? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então, se é triângulo retângulo, a gente tem que fazer o quê? Trigonometria. Trigonometria para Pitágoras. Então, como que ficaria as relações aí que a gente tem para isso? Ó, se a gente olhar aqui, ó, x vai ser cateto adjacente, ele está aqui, né? Adjacente ao θ. Y é o cateto oposto, então se o y está aqui, é a mesma coisa dele estar aqui, então ele é o cateto oposto. E o R aqui vai ser a hipotenusa. Então eu posso escrever seno, cosseno, tangente, posso escrever Pitágoras. Então aqui, ó, como que ficaria as transformações? Ó, seno de θ é cateto oposto, que é y sobre r. Cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ficar x sobre r. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. E θ, eu já fiz isolando aqui já, ó, vai ser o arco tangente de cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é x. Então, essas decomposições aqui de seno e cosseno, vocês já estão careca de fazer, porque sempre está fazendo isso usando triângulo retângulo em várias coisas. Então, se a gente tiver em coordenada cartesiana, a gente consegue transformar em coordenada polar. Se a gente tiver em coordenada polar, a gente também consegue transformar em coordenada cartesiana. Então, um exercíciozinho aí para vocês. Ó. Eu tenho o ponto P e ele está em coordenada cartesiana e eu quero que transforma ele para a coordenada polar. Então, eu tenho aqui ó, 3 para x, 4 para y. Descubram o valor do R e do θ. Peguem aí o caderno de vocês, calculadora, e calculem aí.
Depois que vocês acharem o θ e o R, vocês falam para mim, para a gente compartilhar aí com todo mundo. Professor, Oi. uma questão. Tem que achar primeiro o arco tangente ali, né? O ângulo, Isso. né? Isso. Tá, vê se tá 25, alguma coisa, porque eu preciso ver se tá certo aqui na minha calculadora. Ah, vamos ver aqui. O meu deu 53,13. Tô dando errado. Então, o θ vocês acham por arco tangente, mas o R vai ter que fazer Pitágoras. O senhor tá dando 5, né? No R ali, o padrão, e 38,65 ângulo. Acho que estou fazendo errado. Mas eu talvez possa ter sido eu que tenha calculado errado. Alguém chegou nesse 53? E se a calculadora de vocês está em grau? Como é que muda esse negócio aí do grau? Tá, mas Aperta o mode. a função é Mode. tangente menos 1 lá, né? Isso, você aperta Shift tangente, aí abre o parênteses, aí divide, faz 4 dividido por 3, fecha o parênteses. Coloquei a resposta no slide, pessoal. Vê se Ah, tá, vocês, senhor. Tá certo, tá vocês conseguem faltando chegar. 40. Tá faltando entre parênteses. Ah, É isso aí. às vezes acho que ele faz tangente de 4, depois divide por É. 3, ele faz os Não, o meio que eu doido. fiz? Eu fiz a primeiro 4 de por 3, depois coloquei o arco tangente. Ele não dá, tem que ser entre parênteses mesmo. Entendi. Mas deu certo. Mais alguém? Meu Deus, Isso aí igual é também. Eliezer, Alfredo. Isso aí é igual em multi do exército. Isso. Não esquece de tirar o mudo do microfone, Alfredo. Às vezes você está falando aí e está no mudo, a gente não ouve. Pelo
Tranquilo, só tô escutando aqui. Aí, chegou mais um. E aí, Marcos? Seu microfone está no mudo, Marcos. Se for conversar com a gente, tira do mudo. Tá, vamos continuar aí, o Marcos vai se arrumando. Vamos fazer o contrário agora, pessoal. Agora a gente tem coordenada polar e a gente quer para a coordenada cartesiana. Então eu já dei o ponto ali, ó. O ponto é 10 e 30 graus. O R vale 10 e o ângulo vale 30 graus. Então passem isso aí para coordenada cartesiana, que é descobrir o valor do x e do y. No caso, só fazer tangente aí, né? Pode fazer pela tangente Pode fazer ou por... pelo seno e cosseno aqui em cima também, ó. Tá Você certo. pega e isola, né? Passa o R multiplicando pelo seno, ou o R aqui embaixo multiplicando pelo cosseno, já fica o Y e o X isolado. Certo, beleza. Pessoal, as outras lives, em teoria, a gente vai fazer sempre nesse mesmo link. Vai ficar salva essa reunião. Então é só apertar em ingressar semana que vem, que se tudo der certo, é só chegar e entrar. Professor, 5 e 8,66? Vamos ver que... Isso. Só que você tem que falar o X primeiro. 8,66, que é a coordenada, né? Isso. Assim, não que tenha que falar, mas é tipo a convenção normalmente é de falar o X primeiro. Certo, beleza. Estão conseguindo fazer aí, pessoal? O restante do pessoal? Essa eu não consegui não, Jonathan. Vamos fazer aqui então todo mundo, ó. Se eu isolar aqui, ó, nessa relação aqui, ó, que eu estou circulando, se eu pegar esse R e passar para o outro lado, ó, vou isolar o Y, certo? Vai ficar R vezes seno. O R vale 10 e o ângulo é 30. Então dá 5. Para o X, é se eu pegar essa de baixo aqui, ó, que eu estou circulando aqui na direita. Passo o R para lá multiplicando, fica R cosseno, aí fica 10 vezes cosseno de 30, que vai dar 866. Então, se a gente quiser escrever o ponto, né, esse ponto P, ele vai ser dado por 866, que é o X. Normalmente a gente escreve X primeiro. E para Y vai dar 5. E aí fica o ponto. Essa primeira parte, pessoal, é só para vocês entenderem que, assim, que existe essas coordenadas escritas de outra maneira e que, dependendo das situações, os exercícios, os problemas, meio que só resolvem se a gente usar coordenada polar. Outra coisa também que essa coordenada polar ele ajuda é para movimentos circulares. Então, a gente está estudando essa parte de coordenada polar, principalmente para movimentos circulares. Na Física 1, a gente já teve aqueles movimentos de rotação, velocidade angular, aceleração angular, e aqui a gente meio que vai fazer uma reciclagem disso daí, vai ter que dar uma relembrada aí de algumas coisas dessa parte de movimentos circulares, que a gente vai aproveitar essas coordenadas polares aí e vai juntar com o movimento circular. Vamos para frente, então. Como que ficaria em 3D? Então, quando a gente está em 3 dimensões, essa coordenada que é polar, aí a gente começa a chamar ela de cilíndrica. Então, quando a gente está
em coordenadas cartesianas, a gente vai aumentar agora a coordenada z, né? Que seria tipo uma altura. Então, a gente usa x, y e z para representar um ponto. Agora, como a gente aumentou uma dimensão, a gente vai aumentar uma coordenada z também para esse sistema, e esse z vai ser uma altura. Então, esse z aqui, ó, é a coordenada que aumentou. Então, a gente tinha em 2 dimensões, agora a gente vai ter em 3. Então, eu vou continuar tendo essa distância aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, na parte de baixo ali, ó, que vai ser o R. Vou continuar tendo o R. Vou continuar tendo esse θ aqui. Então, se eu falar, por exemplo, que aqui é x, falar que aqui é y, falar que aqui é z. Então, eu vou continuar tendo esse ângulo aqui, uma distância, e agora eu vou ter uma coordenada aqui, ó, de altura. Daí a gente chama ela de z. Certo? A princípio, a gente não vai trabalhar aqui na disciplina com 3 dimensões para a coordenada cilíndrica. Mas é legal para a gente conhecer também como seria caso fosse em 3 dimensões. Outro tipo de coordenada também que a gente pode representar, pode usar, é a chamada coordenada esférica. Então, a gente viu coordenada cilíndrica, agora a gente tem coordenada esférica. Como funciona a coordenada esférica? Ela também vai ser dada por 3 informações. A primeira é esse ρ, que vai ser esse vetor de distância aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. E a gente vai precisar de mais 2 ângulos. Um ângulo θ, que vai me dar esse ângulo aqui no chão, e esse ângulo φ, que vai me dar esse ângulo aqui em relação ao eixo da altura. Então, eu tenho um ângulo em relação aqui ao eixo da altura e um ângulo aqui em relação ao plano que está na parte de baixo. Se a gente, esse sistema de coordenada esférica é o sistema que a gente usa no planeta para representar latitude e longitude. Esse θ aqui, ó, seria a longitude e esse φ aqui seria a latitude. E esse ρ seria o raio da Terra. Como a gente meio que considera que todo mundo sempre está na superfície, meio que a gente consideraria esse ρ aqui como constante. Ele pode ser, de repente, o raio da Terra mais a altitude que a pessoa tiver. Então, a gente pode pensar nele mais ou menos desse jeito. Então, a gente seria isso aqui para 3 dimensões, e esse θ e esse φ seria tipo uma latitude e uma longitude. E mais esse vetor ρ aqui, que seria tipo um raio. Como ela é coordenada esférica, ela é bom para representar coisas que tenham um formato esférico, certo? A gente também não vai discutir hoje, mas também tem como a gente decompor esses vetores tudo, decompor θ, decompor φ, e achar relações matemáticas que comparem, né, esse aqui com os planos cartesianos lá de x, y, z. Mas, a princípio, também a gente não vai chegar nesse nível. Acho que vocês vão ver mais isso nas disciplinas de cálculo mesmo. Entendido a lógica, pessoal, de coordenada esférica? É 2 ângulos e um raio. E aí você consegue localizar esse ponto em qualquer lugar do espaço. Beleza? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo. Então tá. Vamos continuar. Vamos lembrar de cinemática angular. Quando a gente tem coisas girando, a gente precisa, às vezes, utilizar mais informações para representar as coisas. Então, por exemplo, quando eu tiver... A gente usa S, né, para espaço linear. E a gente está usando θ para representar ângulos. Então, se eu multiplico esse ângulo, medido em radianos, vezes um raio, eu vou ter esse deslocamento angular, ou seja, eu vou ter o deslocamento que a gente fala linear, quer dizer. Então, esse θ seria um espaço angular, é um ângulo. Se eu multiplico pelo raio da rotação, eu tenho o espaço linear. Vocês lembram de ter estudado isso na Física 1? Afirmativo.
O professor está estudando até agora aí na Física 2 aqui com o professor sobre o movimento rotacional. A gente só não tinha entrado nessa parte de derivação aí. Eu não lembro agora se ela era do conto da Física 1 ou da Física 2. É da Física de agora, que a gente está estudando com Ah, é da 2, então. E Então, vamos... Tá, vamos explorar melhor isso aí. Vou abrir um outro material aqui. Aqui, pessoal. Conseguindo ver essa imagem? Tá um círculo aí? Positivo. Então, assim, ó, imagina que a gente tem uma coisa que vai partir dessa posição desse pontinho aqui, ó, que eu marquei. Sei lá, a gente pode imaginar que esse círculo verde seja uma praça. E aí a gente pega uma pessoa que saiu andando daqui e andou até aqui. Se eu souber esse ângulo aqui e souber o raio dessa praça que é circular, eu sei quantos metros essa pessoa andou. Ou, sei lá, se isso aqui for uma roldana e a gente, de repente, souber o raio dela e saber quantos de ângulo que ela está rotacionando, quantos graus ela rodou, eu também consigo saber quantos metros foram girados aqui nessa beira aqui. Por isso que a gente... Oi? É radiano, né? O único detalhe é radiano. Então, Tá cortando, pode repetir? o único detalhe é que esse ângulo ele é em radianos, né? Exato, tem que ser representado em radiano. Então a gente tem uma relação entre o ângulo que está girando, que é esse θ, o raio da rotação e o deslocamento. Então esse deslocamento é θr justamente por causa disso. Está girando, então se eu pegar quantos graus ou quantos radianos rotacionaram, multiplicar isso pelo raio, eu vou ter quantos metros foram girados. Ou, se eu souber, de repente, lá quantos metros girou e eu souber o raio, eu sei também isso em ângulo. Outra coisa. Eu também consigo medir a velocidade dessa rotação. Então, se eu tiver esse ângulo aqui, se isso aqui está rodando aqui muito rápido, esse ângulo aqui vai variar rápido. Se isso aqui está rodando devagar, esse ângulo aqui varia devagar. Então, a gente tem o que a gente chama de velocidade angular, que a gente vai usar a letra ômega. Isso aqui é um W minúsculo, mas vamos fazer de conta que é um ômega. Então, da mesma maneira, a gente tem a mesma relação matemática que a gente fez aqui, ó. Se eu pego a unidade de medida angular, que é esse ômega, que é a velocidade angular, que é a variação do espaço em relação ao tempo, só que de um espaço angular, desse θ, e multiplico pelo raio, eu vou ter a velocidade linear. Então, seria mais ou menos assim. Se isso aqui está rodando, eu sei a velocidade aqui, ó, que é alguma coisa, uma partícula que esteja aqui na borda, eu sei qual que é a velocidade dela se eu souber como que está sendo essa taxa de variação aqui, ó, desse dθ dt. Então, se eu souber a taxa de variação disso daqui, eu sei como que está variando o ângulo em relação ao tempo, eu posso achar esse vetor velocidade aqui que está na beirada. E se eu depois fizer um dv dt, a gente já aprendeu que a gente pode achar uma aceleração. E aí a gente cai naquela aceleração centrípeta
que a gente, e na aceleração tangencial, que a gente conversa, na verdade não conversão, né, mas que foi o tema da aula que eu postei semana passada. E a princípio eu acho que vocês não acessaram, porque lá no YouTube não estava constando visualização. Então, essa parte de aceleração centrípeta, essas coisas foram conversadas nas aulas passadas, seria importante que vocês dessem uma olhada. Então, a variação do ângulo no tempo é ômega. E, usando a notação que eu expliquei na aula passada, a gente usa um pontinho em cima para falar que é uma taxa de variação em relação ao tempo. Então, a gente vai usar essa notação aqui. Sempre que eu tiver alguma coisa variando em relação ao tempo, a gente vai colocar um pontinho em cima. Então, por exemplo, ds/dt, que é a velocidade que a gente aprendeu já, se eu só falar que é s ponto, isso aí já é a mesma coisa que falar ds/dt. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Se eu colocar um pontinho em cima, quer dizer que eu estou derivando aquela informação em relação ao tempo. Então, aqui, ó, esse dθ/dt é o ômega, e esse ômega é θ ponto. Θ ponto é a mesma coisa aqui, velocidade angular. Velocidade angular, como esse θ aqui é em radiano, essa velocidade angular vai ficar radiano por segundo. Vai ser a unidade de medida dele. E, da mesma maneira, se eu tenho a variação da velocidade no tempo, eu vou ter aceleração, só que aí, como é aceleração angular, a gente vai chamar de alfa. É como está variando a velocidade do ângulo no tempo. E aí, mesma coisa, mesma notação. Ó, como é dw/dt, eu coloco aqui, ó, w ponto, que quer dizer que eu estou derivando em relação ao tempo. Só que como w é θ ponto, w ponto é a mesma coisa que c θ 2 pontos. Então, a aceleração angular, ela vai ser θ 2 pontos. E tema da nossa aula passada é em relação à aceleração centrípeta. Quando a gente tem alguma coisa girando, pessoal, a gente tem sempre aquela tendência do corpo de sair pela tangente. E aí, esse corpo, ele meio que tem que ter ele tem uma força que puxa ele para dentro, que não deixa ele escapulir. Então, se a gente tem força, automaticamente a gente tem aceleração, então a gente vai ter uma aceleração, um A tangencial aqui, um AT, e a gente também tem que ter uma aceleração centrípeta, AC. Então, a aceleração resultante vai sair, a aceleração de verdade, vetor A aqui, ó, vai sair da soma desses dois vetores aí, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é a aceleração que a gente já conhece já, metros por segundo ao quadrado, que a gente calcula com aquele V igual a V0 mais AT, seria essa aceleração tangencial que pega pela variação aqui na borda. E a aceleração centrípeta, a gente calcula ela fazendo a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, que atualizando pelos valores que a gente viu em cima, pode ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, e a velocidade angular, como ela é θ ponto, que a gente já viu ali em cima, pode ser também escrito com θ ponto ao quadrado raio. Pessoal, todas essas coisas que eu estou falando aqui, para entrar assim na cabeça de vocês e tal, para vocês entenderem bem, vocês vão ter que pegar e estudar, ver certinho quem que é cada uma delas, porque simplesmente eu falando assim fica muito vago. Então, eu preciso que vocês assistam às aulas passadas, e aí isso vai facilitar que vocês entendam melhor a aula de hoje. Mas vamos indo, conforme vocês tiverem dúvida, peço por favor que vocês me perguntem. Tá. Então agora que a gente vai chegar no cerne aí da aula de hoje, que tudo que a gente estava vendo até agora era para chegar nessa parte, que é a gente representar posição, velocidade e aceleração em coordenada polar. Senhor, Oi. Só, caiu minha conexão aqui umas 2, 3 vezes já, eu perdi metade da aula. Deixa eu ver se gravado, né? Tá gravando.
Tá, E aí e vai depois, ter aqui acesso... dentro mesmo do programa, vocês têm acesso às explicações novamente. Tá bom, É só então. entrar aqui e ele vai estar o link lá. Ele demora um pouquinho, Tá. provavelmente amanhã já vai estar liberado o link para vocês assistirem. Bom, eu perdi os últimos 5 minutos aí, não vi nada. Vamos ver. Tá, sem problema. Então, assim, pessoal, tem esse ponto aqui, que eu estou pintando de vermelhinho aqui, ó, e ele está se movimentando, certo? Então, ele está fazendo essa trajetória aqui, por exemplo, ó, que eu estou pintando aqui, fazendo um pontilhadinho. Vocês estão vendo? Então, quando a gente analisa esses movimentos, como a gente está analisando principalmente movimentos circulares, e como a gente está falando de coordenada polar, em vez da gente usar aqueles vetores unitários I, J e K para representar, como a gente está usando vetor R e θ para representar, então a gente vai ter que usar vetores unitários que utilizem R e que utilizem θ. Então tá aqui o R, esse R chapéu vai ser um vetor unitário que está representando o vetor R, e esse θ chapéu é um vetor unitário que está representando o vetor θ. Nas coordenadas cartesianas, a gente usa I, J e K para representar. Aqui a gente vai usar então R chapéu, está aqui, e θ chapéu. Beleza? Para que serve um vetor unitário? É para ele indicar, como ele é um vetor unitário, ele tem módulo 1, e ele indica qual que está sendo ali a direção do vetor, a direção e o sentido. Então a gente sabe mais ou menos como que ele está sendo. Só que, observem uma coisa, como esse corpo aqui, ó, ele tá seguindo esse pontilhado aqui, vocês concordam que esse R chapéu, a direção dele e do θ chapéu, não vai ser uma direção constante? Vai ser uma direção que varia no tempo. Então a gente vai ter que levar isso em consideração na hora que a gente for fazer nossos exercícios. Porque ó, na hora que ele está aqui, por exemplo, ó, tem um vermelhinho aí, ó, o R chapéu está aqui e o θ chapéu está aqui. Então, se o vetor mudou a direção e o sentido, quer dizer que ele não é o mesmo vetor aqui, chapéu, e aqui, θ chapéu. Então, eles variam com o tempo, então na hora que a gente for trabalhar com as derivadas e tal, a gente vai ter que levar isso em consideração na hora de derivar. Então, ó, vamos fazer aqui ó, as decomposições. Ó. R chapéu. Eu marquei aqui o ângulo θ, e aí, em azul clarinho, aqui, ó, esse azul clarinho, e em azul clarinho, J, aqui nessa parte aqui de cima. Aqui, ó. Então, se a gente for decompor, ó, I é cateto adjacente, J é cateto oposto, então a gente pode escrever assim, ó, cosseno de θ I, seno de θ J. Decomposição normal que a gente já está acostumado a fazer. Se a gente fizer para o θ, aqui agora, o θ chapéu, para I, ele é cateto oposto, seno de θ, e a gente coloca esse sinal menos, porque de acordo com o referencial que a gente fez aqui, ó, ele está apontando para a esquerda. Então, fica menos. E o J está para cima, então, cosseno de θ J. Certo? Então, aqui a gente está escrevendo as componentes, né, desse vetor. Então, vamos continuar. Se a gente quiser fazer isso aqui, esse R chapéu, com esse R chapéu e com esse θ chapéu, a gente já escreve a posição. Se a gente quiser a velocidade, a gente vai precisar derivar esse R chapéu e esse θ chapéu. A gente precisa derivar esses vetores porque a gente já aprendeu que a derivada do espaço, ela em relação ao tempo, é a velocidade. Como eu estou escrevendo meu vetor aqui em função do R e em função do θ, eu vou ter que derivar nossa função para R e nossa função para θ para eu ter minhas duas componentes de velocidade. Então, vamos derivar aqui, ó. Vamos derivar essa aqui de cima, ó. Quanto que é a derivada do cosseno, pessoal? O seno?
a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Ou, menos seno aqui, nesse aqui de baixo. Só que lembra que eu falei que agora que esse θ ele não é constante? Esse θ ele varia no tempo? Então, se o θ varia no tempo, a gente vai ter que fazer regra da cadeia na hora de derivar. Então, eu vou ter que derivar esse cosseno aqui, ó, que está aqui em cima. Ele vai dar menos seno. E aí eu vou ter que multiplicar pela derivada de θ. A derivada de θ em relação ao tempo é dθ dt. Como a gente está utilizando a relação de pôr o pontinho, vai ficar esse θ ponto aqui, ó. Esse θ ponto é a derivada da interna desse outro θ aqui, ó. Então, para a gente derivar, a gente tem que fazer regra da cadeia, que é deriva o cosseno da seno vezes a derivada da interna, que é a derivada de θ ponto, que é a derivada de θ, que é θ ponto. Aqui na frente, ó, se eu for derivar o seno, derivada do seno é cosseno, tá aqui, vezes a derivada da interna, que é θ ponto. Beleza? Como aqui tem θ e aqui tem θ, eu posso pôr em evidência ele, e aí vai sobrar o quê? Cosseno de θ menos seno de θ. Se a gente olhar aqui, ó, cosseno de θ menos seno de θ é essa relação aqui, ó, para o θ chapéu. Então, a derivada do R chapéu, que é o R ponto, é eu pegar o θ ponto vezes o θ chapéu. Pessoal, isso aqui é só demonstração, só para não aparecer do nada depois, na hora que a gente for resolver. Mas, então, se eu multiplicar a derivada do θ vezes o vetor unitário dele, eu vou ter a derivada do R chapéu, que é a velocidade. Então, a gente tem a primeira relação aqui. Vamos continuar, a gente vai fazer o dθ dt. Então, eu vou derivar o θ chapéu, está aqui em cima. Então, a gente vai derivar esse menos seno, vai dar menos cosseno, vezes a derivada da interna, θ chapéu. E depois, vou derivar cosseno, derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada da interna, θ chapéu. Eu tenho menos θ aqui, tenho menos θ aqui, posso pôr em evidência aqui embaixo. Vai ficar, então, cosseno mais seno. E aí, cosseno mais seno, lá em cima, lá, ó, cosseno mais seno é R chapéu. Então, a derivada de θ chapéu em relação ao tempo vai ser menos θ chapéu vezes o vetor unitário raio. Certo? Parece meio maluco ainda, eu imagino que vocês estejam pensando isso, mas a gente vai precisar desses valores aqui, θ vezes o raio, na hora que a gente for fazer nossas fórmulas. Então, no final das contas, é essas duas relações que a gente precisava, ó. Derivada do raio em relação ao tempo e derivada do ângulo em relação ao tempo. Por isso que tem o pontinho aqui. Então, eu tenho uma relação matemática que me fala como que esses dois vetores aqui, ó, lá em cima do desenho, como que eles variam no tempo. Esses vetores variam no tempo conforme essas duas relações matemáticas aqui, ó. Θ chapéu vezes a derivada de θ vezes θ chapéu e a derivada de θ vezes o raio. Então, é para isso. Eu tenho duas equações diferenciais que vão me falar como que está variando esse vetor posição com o passar do tempo. Lembrando que a gente está fazendo isso porque a gente quer representar por coordenada polar. E a gente está fazendo uma dedução de equação. Então, vocês vão usar a equação final. A gente só está vendo de onde que está saindo. Continuando. Eu escrevi aqui, ó, as relações que a gente achou ali agorinha. Então, o vetor posição R, ele vai ser a distância R vezes o R chapéu, que é esse vetor direção dele que está aqui na direita, esse vetor aqui. E as duas derivadas do R chapéu e do θ chapéu em relação ao tempo estão aqui as duas também, que a gente acabou de fazer. Só lembrando também que a aceleração angular é a derivada da velocidade angular ou a derivada da segunda do espaço angular. Então, a velocidade angular aqui, ó, é a derivada da primeira do espaço angular. Então, eu coloquei aquilo ali só para lembrar que a gente vai usar na hora de fazer as contas. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, velocidade em coordenada polar. Então,
Velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, o espaço aqui está sendo representado por esse vetor R. Esse vetor R, ele é representado pelos vetores unitários aí que a gente já aprendeu. Então, se eu derivar o vetor R em relação ao tempo, o que eu vou ter? Tenho que derivar essa relação aqui, que eu estou circulando, para eu ter a velocidade. Então, se essa é a posição, então, se eu derivar isso aqui que eu estou circulando, eu vou ter a velocidade. Então, isso é um produto. Então, para derivar aquilo, a gente tem que fazer regra do produto. Como que faz derivada da regra do produto? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, a derivada de R em relação ao tempo é R ponto. Está aqui. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, que é o vetor unitário R chapéu. Mais o primeiro, que é só o R sozinho, vezes a derivada do R chapéu. Como a gente já derivou aqui quem que é esse R chapéu derivado, a gente pode substituir. Ele é θ ponto vezes θ chapéu. E aí a gente vai ter essa relação aqui para velocidade. Agora, esse R ponto aqui é a derivada do raio, certo? Pessoal, se o movimento é circular, quanto que é a derivada do raio? Se é um círculo, o raio é constante, não é? Quanto que é a derivada do raio em relação ao tempo, se o raio é uma constante? 0. Tem que ser 0. Então, se a gente fizer essa velocidade que a gente deduziu a equação para a coordenada polar, ele vai dar uma simplificada. Esse R eu repito, esse R aqui eu repito. Derivada do θ em relação ao ponto, em relação ao tempo, a gente já viu aqui, ó, θ ponto é ômega, é velocidade angular. Então, fica a velocidade angular vezes o raio. Ou seja, a velocidade, o vetor velocidade num movimento circular é a própria velocidade ali no tempo vezes esse θ chapéu, que é aquele vetor que ele é sempre tangencial, né, à rotação. Então, se a gente tem uma coisa girando, a velocidade sempre vai estar aqui, ó, tangente à rotação, certo? Então, é só eu pegar essa velocidade mesmo aqui normal. Se eu souber a direção aí do θ chapéu, eu sei como que está valendo aí essa velocidade. Então, conforme isso aqui está girando, cada hora essa velocidade aqui, ó, vai apontar para um lugar. Por isso que ela precisa ter esse θ chapéu aqui, ó, para falar para mim para onde que essa velocidade está apontando. Então, a gente vai... Por isso que a gente precisa dele. Então, a gente já tem a velocidade. Velocidade para movimento circular é a própria velocidade que tiver ali na beirada, vezes esse vetor unitário. Esse vetor unitário, pessoal, a gente, na hora que a gente está fazendo nossos exercícios, a gente não usa. Ele é igual aquele I, aquele J, aquele K. Na hora que a gente for fazer os exercícios, a gente pode fazer com os módulos, por exemplo. Então, ficaria só o Vzinho aqui sozinho mesmo, se a gente fosse resolver. Certo? Então, isso aqui, por exemplo, esse vetor V, que é o V vezes o θ chapéu, poderia ser igual a gente fazia antigamente. Tipo, uma velocidade pode ser, sei lá, 2i metros por segundo. Se vocês verem uma velocidade dessa falando que é 2i, você sabe o que? É uma velocidade de um corpo que está andando no eixo x. Como a gente está falando de coisa que roda, esse V vezes esse θ chapéu é a velocidade de uma coisa que está rodando. Isso aqui é uma velocidade de um corpo que está indo em linha reta. Isso aqui é uma velocidade de um corpo que está girando. Então, muda como que a gente representa essas coisas, porque a gente está falando de uma coisa que está girando. Então, fica mais complicado. Vocês estão pegando mais ou menos a lógica, pessoal, dessas coisas que eu estou falando? É meio complicado por causa que esses θ, essas notações matemáticas, a gente não está acostumado. E se vocês não assistiram a aula passada, que eu estava explicando esse negócio de ponto, 2 pontos, também complica mais um pouquinho. Mas eu estou tentando explicar de novo conforme a gente vai fazendo. Vamos ver como que vai ficar a aceleração.
vamos fazer aceleração em coordenada polar. Por que eu preciso de aceleração? Porque a gente vai fazer lei de Newton, a gente vai usar força. E força, a gente tem força centrípeta, a gente tem força tangencial, então a gente tem fórmulas diferentes para calcular a força. Não é só igual lá na física 1, que fazia só força é igual massa vezes aceleração e resolvia. Aqui não, a gente vai ter que descobrir a força tangencial, a força centrípeta e a força resultante vai ser a resultante dessas duas forças. Porque a gente tem duas forças atuando ao mesmo tempo se a gente estiver trabalhando com forças aí, por exemplo. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que derivar a velocidade. A velocidade, ó, estou quadriculando ali, ó, é essa relação que a gente acabou de calcular. Então eu tenho que derivar uma derivada de produto desses dois aqui e depois tem que fazer uma derivada do produto desses três. Então vamos lá, ó. Derivada de R ponto, aqui do lado, ó, R2 ponto. Então é a primeira vezes a segunda é R chapéu, repetir R chapéu, mais a primeira, que é R ponto, vezes a derivada do R chapéu, que é R chapéu ponto. Pessoal, vocês estão entendendo que sempre que tem um pontinho em cima, quer dizer que é derivada, em relação ao tempo. Vocês estão enxergando isso? Sim, estamos Ok. entendendo. Sempre que tiver o pontinho Ok. em cima, é para não escrever DRDT toda hora, coloca o pontinho em cima, quer dizer isso. Se vocês olharem no livro depois, vai estar assim lá também. Então, beleza, a primeira, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora vamos derivar esse aqui, ó, que são 3. Então, ó, mantém o primeiro, derivada do primeiro, R, aqui fica R ponto, e repete os outros dois. Repito o primeiro e o terceiro, derivo do meio, ó, ficou θ 2 pontos. Repito o primeiro, o segundo e derivo o terceiro, que era θ chapéu, fica θ chapéu ponto. Então, fica 3 parcelas de soma aqui, ó, nesse aqui, porque aqui tem 3 coisas aqui, ó, na esquerda aqui, ó. Tem 3 coisinhas multiplicando. Seria uma derivada de 3 de 3 coisas que estão multiplicando uma pela outra. Se a gente for reescrever, então, ó, vamos reorganizar. R chapéu, derivada de R chapéu aqui, ó, esse que eu estou colocando no quadradinho, a gente já tinha calculado lá em cima, ó. Troquei aqui. Vamos ver quem mais a gente trocou. Aqui, ó. Derivada do θ chapéu, que está aqui em cima. Também troquei, eu coloquei o menos aqui e coloquei θr aqui. Se a gente olhar, ó, ficou 2 termos iguais, ó. Esse termo aqui e esse aqui são iguais, então eu posso escrever 2 e repetir. E aqui também, ó, θ vezes θ fica θ quadrado. Então, como aqui é dv dt, eu posso falar que isso é o vetor A. E aqui, só repetir mesmo essa parte. Então, aqui se a gente deixar agrupar quem é R chapéu com quem é R chapéu e quem é θ chapéu com quem é θ chapéu, a gente vai ter as duas componentes. R chapéu é a componente normal da aceleração. Então, a gente chama de componente normal porque na hora que está girando, deixa eu fazer um círculo aqui em cima, na hora que está girando eu vou ter uma aceleração que vai ser tipo para fora e a gente vai ter uma aceleração que vai ser tangencial. Então, essa aceleração normal, a gente pode considerar ela sendo a aceleração que a gente chamou de normal, e essa aceleração tangencial, que é a aceleração que meio que faz o corpo, a tendência do corpo sair pela tangente. Então, ela vai ter a ver com essa força que, se um corpo está fazendo curva, se ele não puxa para dentro, a tendência é ele continuar reto. Então, na hora que você está numa curva, meio que aparece uma força fictícia, meio que te empurrando para fora. Então, se tem uma força, tem uma aceleração. Então, a gente
está chamando essas duas aí, ó. A gente chamou uma componente dessa aceleração, que vai ser R2 pontos menos R vezes θ ponto ao quadrado. Então, vai ser com essa fórmula, a gente calcula essa componente da aceleração, e com essa outra fórmula aqui, a gente calcula a componente da aceleração tangencial. Então, na hora que for fazer o exercício, a gente vai ter que trabalhar com derivada da segunda, a gente vai ter que trabalhar com derivada da primeira, e depois vir aqui e aplicar esses valores aí, aplicar esses números. Isso, no caso, é só em coordenadas polares. Isso, porque a gente está vendo como que seria a resolução de exercícios de física utilizando coordenadas polares. Se a gente simplificar para essas acelerações, se for o movimento circular, aqui, ó, a derivada do raio sempre é zero. Então, eu consigo zerar essa primeira parte e sobra só essa daqui. E a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Tem um raio ali, também derivada de raio, também consigo zerar e fica só essa outra componente aí. E também, ó, θ ponto é ômega, θ 2 pontos é alfa. Então, eu também posso trocar por velocidade angular e posso trocar aqui também por aceleração angular. Então, notem que ficou esse R ômega ao quadrado. A gente já tinha visto aqui, ó, R ômega ao quadrado como aceleração centrípeta. A gente deduziu ela aqui na frente, ó. Com essa conta que a gente fez, a gente provou aqui matematicamente por que essa aceleração aqui é a centrípeta. Então, quem acompanha, né, essa componente normal aqui, que acompanha esse R, se a gente for aqui no desenho, ó, esse vermelhinho aqui, que acompanha o R, seria a aceleração centrípeta. Esse que acompanha o θ seria a aceleração tangencial. E aí, nos exercícios que tem lá para vocês fazerem lá, tem várias aplicações de aceleração centrípeta, aceleração tangencial. Então, a gente deduziu aqui nós por essa equação como que seria aí cada um. Essa aceleração tangencial é aquela aceleração linear que a gente conhece mesmo, aquela de metros por segundo ao quadrado. Esse R alfa aqui, ó, que eu estou circulando, R alfa, se a gente voltar também ali no slide anterior, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, R alfa aqui, ó, estou sublinhando, é a aceleração linear mesmo, a aceleração que a gente já aprendeu lá na física 1. Então, aceleração centrípeta está aqui, ela faz o corpo sair da curva, ela representa a tendência que o corpo tem em sair da trajetória, e tem a aceleração tangencial, que é essa aceleração, se você está girando aqui, ó, é a aceleração de você meio que ir para frente. Então, a gente tem essas duas acelerações atuando no corpo, e a aceleração resultante seria eu calcular essas duas aqui, ó, e ver quanto que dá aqui, ó, onde eu desenhei a setinha. Como que ficaria, então, a lei de Newton? Então, a gente vai ter essa FR, que vai ser essa componente que a gente está chamando de normal. Normal porque ela é tipo perpendicular, ali é o movimento, a gente está chamando de FR, que é o que o nosso livro está chamando. E a componente tangencial, que seria a componente responsável em fazer o corpo ir para frente. Então, a gente tem essas duas componentes de força aí. Então, a gente está escrevendo a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Esse R chapéu é só para saber a direção, tá? Na hora de calcular, essa parte que tem chapéu a gente não usa, é só porque eu estou escrevendo isso de forma vetorial, ó. Tem setinha aqui em cima. Então, a gente tem duas equações de leis de Newton para a gente usar. Então, vamos aplicar tudo isso aí que a gente falou em um exercício. Esse exercício aí, ele está lá no livro. Então, vamos ler juntos aqui. Então, essa indústria ela utiliza uma barra que é forçada a girar com taxa constante de θ ponto 0,3 radiano por segundo. Quem é esse θ ponto, pessoal? Se tem o ponto em cima, quer dizer o quê?
Foi derivado? Derivado, em relação ao tempo. Esse negócio de pontinho sempre só vale em relação ao tempo. Então, ele é o θ em relação ao tempo. Então, ele é a velocidade angular, porque o θ é esse ângulo aqui, ó, lá no desenho. Ó. θ é esse ângulo. Então, a variação desse ângulo no tempo é uma velocidade. Por isso que está aqui, ó, radiano por segundo. Radiano é medida de ângulo, né, por segundo. Então, essa barra, né, esse braço aí, ele varia o ângulo a 0,3 radianos a cada segundo, certo? Então, essa é a velocidade com que ele está girando. Outra unidade de velocidade angular que é mais famosa é o rotação por minuto, o RPM. RPM, com certeza, todos vocês já ouviram falar de RPM. Então, rotação por minuto, ela é uma maneira de calcular a velocidade angular. Ela não é uma unidade do sistema internacional, porque ela é por minuto, mas é até simples fazer transformação aí de RPM para radiano por segundo. Então, continuando, ele vai levantar, né, essa barra aí, vai levantar 1,5 quilos, que é o peso da caixinha aí, que está ali apoiada. Então, eu tenho um pino P, que está bem aqui embaixo aqui, ó, dessa caixinha, que vai levantar ela. E a gente quer qual que vai ser o valor da força quando esse ângulo estiver a 70 graus. Então, a gente vai querer saber o valor da força, então a gente vai usar todas essas equações aí que a gente falou até agora. Aqui, ó, essa decomposição é do livro. Então, a caixinha está apoiada, então ele colocou uma força normal aqui para cima. Esse W aqui é o peso. Peso em inglês escreve weight. Acho que é weight, não sei se pronunciar direito, mas começa com W, por isso que o livro está usando W. E essa força aqui vai ser a força que está provocando o movimento, né? Essa rotação aí desse θ. O exercício também deu essa distância aqui, ó, de 0,6 do chão até lá em cima. Então, essa distância aqui está sendo um cateto oposto, né, a esse ângulo θ aqui. Então, ele pode ajudar a gente a representar aí esse θ. Então, vamos para frente. O que eu fiz aqui, pessoal? Escrevi os dados aqui na esquerda, aqui em cima. Então, ó, o θ ponto, que é a velocidade angular, que é ômega, vale 0,3 radiano por segundo. A massa da caixa, 1,5. O ângulo que a gente está interessado é 70 graus. E como a gente tem lá, se a gente voltar aqui no desenho, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu pintei, aqui é R e aqui é 0,6. Então, eu tenho a hipotenusa e um cateto oposto. Eu posso escrever aqui na frente uma relação de seno, em que o seno daquele ângulo é 0,6 dividido pelo raio, e isolando o raio, fica 0,6 dividido pelo seno. E aí, o que a gente está querendo saber é a força. Beleza? Então, esses são os dados. Esse exercício, como tem um ângulo, ele ficou como se fosse um plano inclinado. Então, eu desenhei o plano cartesiano aqui inclinado, ó, em que o x está aqui para a direita e o y está para baixo. É como se fosse assim, ó, se eu desentortasse esse eixo, ele estaria assim. Aqui y e aqui x. Certo? Só que daí ele está inclinado para acompanhar a resolução do livro, tá? Só por causa disso. Para vocês não estranharem na hora que vocês fossem ler. Mas é um plano inclinado. Então, se a gente for colocar as forças, o que a gente vai ter? A gente vai ter para cima ali uma força que vai ser normal, já que ele está apoiado no chão, então para cima tem uma normal. Só que como o plano é inclinado, a gente pode decompor em NY e NX. Se aqui em cima aqui, ó, é 70 graus, aqui também é 70 graus entre NX e N. Ele tem para baixo o peso, então eu também posso decompor os pesos, um peso X, peso e um peso Y. Lá no desenho do livro ele chamou W, mas W confunde muito, então eu coloquei P de peso. E também tem a força F, que é a força que faz aí, que é a força desse braço mecânico aí, né, que faz movimentar a caixa. Então, se a gente lembrar de como a gente resolvia exercícios na época lá da Física 1,
a gente tem forças no eixo X, forças no eixo Y, e isso aí vai estar em movimento, então vai ter aceleração, e a gente precisa montar, então, equações para o eixo X, para o eixo Y, e essas equações vão ter que ser depois resolvidas, né, por coordenadas polares. E aí que entra o negócio. Então, ó, vamos começar aqui, ó, para X. Vê se vocês conseguem acompanhar, ó, aqui no eixo X. Para a direita aqui, ó, todo mundo que tiver nesse sentido aqui, ó, eu vou colocar mais nessa setinha que eu coloquei. Então eu tenho F e tenho PX. F mais PX, ó, positivo ali na fórmula. Quem está para trás aqui, ó, NX. Então tá aqui NX. Isso é igual massa vezes aceleração. Só que essa aceleração, como ela é tangencial, eu coloquei um tetazinho aqui no A, para representar. Então, a gente, para resolver essa aceleração, a gente vai ter que usar esses conhecimentos aqui, ó, que a gente já usava ali na componente tangencial. Para Y, eu tenho PY para baixo, aqui. Como a gente colocou o positivo aqui para baixo, então, quem tiver para cá é mais, quem tiver contrário é menos. Então, ó, por isso que ficou PY menos NY. E aqui massa vezes essa aceleração, que é da componente normal, que a gente está usando a letra R, que é daquele vetor R chapéu que a gente deduziu aquela hora. Se a gente pegar essa equação X e substituir, Px aqui, ó, pessoal, ó, ele é cateto adjacente de 70, por isso que eu coloquei cosseno. E como ele é um peso, eu coloquei massa vezes gravidade. A normal X, eu não sei ainda. Deixei ela como incógnita. Para Y, Py, massa vezes gravidade, vezes seno de 70. Porque se o Px é cosseno, então o Py ficou sendo cateto oposto como seno. Como eu não sei a normal Y, repetir, igual a 1,5 vezes a aceleração, só que a aceleração da componente normal, que a gente chamou de AR, que é ela que está acompanhando o vetor unitário R. Então, a gente precisa calcular essas acelerações aí. Então, para resolver essas fórmulas que a gente tem aqui, ó, essa aqui que eu pintei de vermelho ali em cima e essa outra, a gente precisa de R2 ponto, que é a derivada da segunda do raio, a gente precisa de θ ponto, que é a derivada da primeira do ângulo, e aqui na frente R ponto, θ ponto e θ2 ponto. A gente precisa calcular tudo isso. Então, θ ponto, que é a velocidade angular, o exercício deu, é 0,3. A gente já tinha escrito lá em cima, ó. Estou circulando lá, ó. O exercício já tinha dado. Como θ é constante, é 0,3, a derivada de θ ponto, que é o θ2 ponto, tem que dar zero, que é a aceleração, né? Que é radiano segundo ao quadrado. Não tem derivada. Então, na hora que a gente for substituir θ2 ponto aqui, por exemplo, nessa aqui de cima, fiz uma setinha ali, a gente vai poder pôr zero, vai dar uma simplificada. R ponto. Vamos lá no R. R é essa daqui, ó, pessoal, que eu estou circulando. R é essa aqui. E aí eu tenho um quociente. Eu tenho 0,6 dividido por seno. Então, a gente tem que fazer derivada da divisão. Como que faz derivada da divisão? É o primeiro, 0,6, vezes a derivada do segundo, que é o de baixo. A derivada do seno é cosseno. Só que esse θ, ele é variável, então a gente tem que fazer a regra da cadeia também e multiplicar pela derivada da interna, que é esse θ ponto. Menos derivada do primeiro, que é a do de cima, né, que é 0,6, então é 0, vezes o de baixo, essa segunda parte aqui vai dar 0, dividido pelo de baixo ao quadrado. Se algum de vocês não lembra como que faz derivada da divisão, depois vocês peguem lá suas listas de fórmula, lá, de integral, de derivada, e dá uma olhadinha, mas essa que é a fórmula aí de derivada. É a de cima vezes a derivada da de baixo, menos a derivada da de cima vezes a de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, se a gente pôr os valores, o ângulo é 70, em cima e embaixo, e calcular, esse R ponto vai dar isso aqui, ó, 0,07. Então, eu já tenho o R ponto para substituir lá na aceleração.
Se a gente fizer o R2 ponto, que é derivar isso aqui de novo, então fazer a derivada primeira, vez a de cima, vez a de baixo, e fazer tudo, a gente chega nesse valor aqui, ó, 0,073. Como esse ia ficar uma derivada muito gigante, eu fui mais direitinho, confiei que o livro não errou, e tá esse 0,073 aqui para o R2 pontos. Mas na prática a gente ia ter que derivar esse aqui também. Esse R ponto a gente ia ter que derivar ele de novo para ter o R2 ponto. Então, vamos calcular as acelerações. Ó, eu repeti aqui, onde eu estou circulando aqui, ó, os valores de θ ponto, θ2 ponto e de R ponto, R2 ponto. Copiei do outro slide e colei aqui. Então, vamos calcular o AR. AR é esse aqui, ó, R2 ponto menos Rθ ponto. Então, e depois aqui o Aθ, que está aqui. Então, AR, que é essa fórmula que está ali em cima, vou substituir pelos valores que a gente calculou já. Então, dá esse valor aqui, ó, para a aceleração, que é da componente normal aí, né, referente ao raio. E o Aθ, que é a aceleração tangencial, que tem esses valores, e aí aplicando os valores que a gente já calculou, daria esse valor aqui. Então, a gente só pegou aqui, ó, esse aqui que é o AR, e esse aqui que é o Aθ, para a gente poder fazer massa vezes aceleração. Então, depois que a gente tem os A's, aí a gente consegue resolver aquelas equações de força que a gente tinha lá. Então, a gente tinha uma equação para Y, que é essa daqui, e a equação para X, que era essa daqui. Então, eu substituí aqui, ó, o A, que a gente não tinha, e nessa de baixo, o outro A, que a gente não tinha. Então, se resolver isso, e a única incógnita que ficou é a normal, a gente vai achar esse valor aqui para normal. 14,68. Depois, se eu pego esse valor da normal e coloco aqui embaixo, nesse outro N, eu também consigo resolver, e isolando o F, eu vou achar esse valor aqui para a força. Então, esse que é a força que a gente queria. Então, se o treco está girando, para a gente achar essa força, a gente teve que jogar na equação da tangencial, na equação normal, para achar as acelerações, teve que montar as equações de força. Para montar as equações de força, em teoria, a gente já sabe desde a física 1, apesar de a gente estar enferrujado. E a gente tem que ter esses conhecimentos aqui, ó, de quem que é θ ponto, quem que é velocidade, quem que é aceleração, para a gente achar. Pessoal, essa equação, elas são meio complicadinhas para fazer de primeira. Outra coisa também, esse exercício eu tirei do livro, se vocês observarem depois, o livro ele fez uma derivada errada lá, que vai dar um sinal errado no dele. Inclusive, eu tenho que mandar depois um e-mail para justificar, para eles atualizarem. Que ele apareceu um menos no dele lá na derivada que não tinha. Então, o valor final aqui só da força do livro vai dar diferente por causa de uma derivada lá que ele errou. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que depois vocês reassistam esse vídeo ou peguem o slide, montem no caderno e vão fazendo passo a passo. Se eu tivesse no quadro eu mesmo escrevendo, talvez fosse mais fácil para vocês verem, porque eu tive que digitar tudinho essas coisas hoje, colocar animação, fiquei o dia inteiro fazendo essa aula. E aí depois vocês vão ter que fazer passo a passo para vocês entenderem como que substitui e tal. Vocês assistindo a aula também da semana passada, vocês vão entender melhor essa questão de aceleração tangencial, aceleração normal, essas forças centrípetas, essas coisas, vai ficar mais fácil para vocês entenderem também. Então, a aula de hoje é isso. A gente tem que continuar e explicar mais essas coisas e explorar mais para a gente ficar mais claro. Hoje é o primeiro dia que a gente está falando, então a gente tem que estudar mais isso daí para entrar melhor na nossa cabeça. Tanto é que tem mais coisa para a gente explorar nessa sessão 2.2 ainda. A gente explorou só um pouquinho.